quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, a gente precisa priorizar a criança. Eu nunca acho que ficar encarcerada com a mãe seja a melhor alternativa de desenvolvimento para ela. Mesmo com esse contato próximo, eu não acredito que seja um ambiente para criança. Não só pelas questões psicológicas, mas pelas questões de qualidade de vida da criança, que ela não vai ter oportunidade de se desenvolver da melhor forma possível do que se ela tivesse uma assistência com a família, se ela tivesse à disposição dela vitamina, se ela tivesse contato com amor, um ambiente com condições melhores, né? No dia que ocorreu o fato, o Isaías estava comigo no meu colo, a Giovana estava na casa da babá, e foi assim, uma coisa assim foi muito chato, porque ele chorava, ele achava que iam me matar, né? Mas quando chegou até a delegacia, o pior foi eu ter que deixar ele, né? Eles tiraram ele do meu colo. Por exemplo, quando elas dão à luz na penitenciária, né, e tem a oportunidade de amamentar os seus filhos para garantir o direito de ser mãe. Assim que elas dão à luz, já querem saber para quem a mãe quer entregar, para quem a mãe vai entregar o seu filho. Então elas ficam nessa angústia, né, de criar um vínculo com a criança e ao mesmo tempo saber que esse vínculo vai ser rompido. Então isso é dito a todo tempo, que elas vão perder essa criança, né? Elas vão ter que entregar, né? Às vezes as crianças também não têm uma estrutura familiar boa, então tem só a mãe, às vezes o pai é usuário de droga e quem acaba entrando em contato é uma avó ou é uma tia distante e eles não têm condições de manter a guarda das crianças, então muitas vezes as crianças acabam indo para os abrigos. Foi o pior momento meu, foi ficar longe dos meus filhos. Eu não pude ver o crescimento da minha filha mais nova. No caso, fez 1 ano, eu não estava presente. Fez 2 anos, eu não estava presente. Fez 3, eu não estava presente. Fez 4, também eu não estava presente. Então, assim, eu perdi do meu filho, dos meus 2 filhos mais novos, eu digo assim que eu perdi a parte melhor da infância, né? E eles perderam também, com certeza, o amor, o carinho que eu poderia dar para eles. Mas em que se pese a gente ainda ter esse estatuto que chama as crianças e adolescentes sujeitos de direito, meninas, na prática não é isso que a gente tem. O judiciário é um sistema muito fechado, muito tradicional, muito machista, e tem muito juiz que, infelizmente, não tem essa visão humana. É a primeira coisa que vem na mente da gente. Nunca mais a gente sai daqui. E nunca mais ninguém olha pra gente com os mesmos olhos, né? Então, isso por si só, articular as equipes, eu já entendo que é um desafio. A outra questão que eu entendo que é um desafio são os tempos e dos processos, né? Porque existe o processo criminal, que
se refere à mulher que está lá encarcerada, e o processo da infância, né, que se refere se essa criança for institucionalizada, né, isso vai gerar um processo na infância. Isso é importante dizer, porque nem sempre, né, se a gente consegue fazer articulação para ficar com a família, não necessariamente isso vai gerar um processo, mas no caso das crianças institucionalizadas, isso gera um processo na vara da infância, e as varas não necessariamente se conversam. E aí, muitas vezes, o tempo do processo da infância ele é diferente do tempo do criminal, né? Então, o ECA ele estabelece, por exemplo, que a criança tem um tempo máximo para ficar institucionalizada. Às vezes, esse tempo não corresponde ao tempo da pena da mãe. Para mim ter uma audiência, eu fiquei 6 meses esperando para ter a primeira audiência. É que é um longo caminho a percorrer, porque tudo isso é absolutamente dotado do que a gente chama de seletividade penal. Há um recorte de raça, há um recorte de classe social. As pessoas que estão lá são as pessoas que não tiveram educação na vida. Então você vê, a pessoa não deve mais nada para o Estado. Ela pagou o que ela tinha que pagar, cumpriu. Não adianta, a sociedade não perdoa. Egresso do sistema, egresso do sistema. A gente tem que quebrar com isso. Eu não comento com muitas pessoas, porque muitas pessoas ainda olham assim com o olho de... Ai, nossa, ela é ex-presidiária. Ai. A sociedade não enxerga com bons olhos o preso. A sociedade não enxerga o preso com olhos de humanização, de ressocialização. As pessoas acabam querendo punir. As mulheres têm que o tempo inteiro provar de que elas têm capacidade de serem boas mães, né? E boas mães de acordo com que uma ideia pré-concebida do que é ser uma boa mãe. Né? Esse boa aí vem carregado de sentido já. E aí esse caminho vai ficar muito mais difícil se a mulher está encarcerada. Né, porque já parte do pressuposto que se ela está encarcerada, boa mãe, dentro disso ela não é, né? E aí essa questão também das varas não se conversarem, né? Não só as varas não se conversarem, como dentro da própria defensoria, né? Isso que a Tânia colocou. Os defensores da infância, muitas vezes, até pelo volume do trabalho, pelo modo como a defensoria está organizada, eles não conseguem ter acesso a essa mulher, eles não vão ouvi-la, né? Muitas vezes elas não são nem ouvidas dentro do processo. E aí é isso que a Tânia colocou. Muitas vezes na hora que a mulher consegue esse acesso e vai olhar, a questão já está tão adiantada que muitas vezes ela já perdeu o poder familiar, já perdeu a guarda daquela criança. Acho que é esse contexto todo, né, do que é não dito, da situação, do modo como a sociedade, o próprio sistema de justiça, né, vai enxergar essa mulher que não está no lugar esperado, né, do que a sociedade espera de que seja uma boa mãe. Acho que são essas questões que vão causar um prejuízo talvez maior do que a própria relação ali, a própria relação mãe e filho, e o próprio, quando vocês perguntam, né, se a pessoa vai desempenhar um papel de mãe, né, o fato dela estar em situação de cárcere não diz sobre a qualidade dela ou não de ser mãe, né, não diz sobre a relação de afeto que ela tem com aquela criança, né, a capacidade protetiva que ela pode ter ou não, né, não são questões que estão intimamente relacionadas. E a gente vive num sistema, né? O sistema judiciário ele é machista, racista, então a visão que se tem dessas mulheres é uma visão muito estigmatizada, né? Então, aos olhos da justiça, né, entre aspas, elas estão em desvantagem, elas já são colocadas numa situação de que elas vão dar um mau exemplo só para elas estarem lá. E acho que é isso que a Tânia fala também, né? As questões fundamentais, né? As questões estruturais, elas não são discutidas, né? Do encarceramento em massa, quem que está sendo preso, né? De que pessoas que a gente está falando.
Se os meus filhos falam para mim que eu sou o orgulho deles, é porque eles viram a mudança. Quanto mais o juiz tem acesso à história da mulher, mais difícil é de desencarcerá-la. Agora, quando o processo sobe nas instâncias superiores, que os desembargadores apenas aplicam a lei, se a mulher tem ou não direito à prisão domiciliar, por exemplo, né, se ela é uma mãe de uma criança com menos de 12 anos, qualquer coisa assim, segundo o marco da primeira infância, a lei é garantida. Então, isso dá a entender que, de fato, uma mulher, quando comete crime, sofre um preconceito social porque ela não corresponde àquilo que a sociedade esperaria de uma mulher ao se tornar mãe. Uhum. Então, a chance dos juízes serem mais duros em relação a elas é maior. Uhum. Faz prisão domiciliar, faz prisão tornozeleira, coisas dessa natureza, em nome do convívio da criança. Prisão, o ambiente prisional não é um ambiente adequado para criança. Esse ambiente não é adequado nem para adulto, não é adequado para ser humano no geral. Tema por excelência. Se a criança deve ser separada da mãe e viver em liberdade, ou se a criança fica junto da mãe, cumprindo uma pena de um crime que ela não cometeu, né? Sim. De um crime que ela não cometeu. É quase uma questão insolúvel. Mas é uma falsa questão no sentido de que é preciso garantir como regra a liberdade das mulheres. O desencarceramento, né? Aplicar alternativas à prisão, né? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, a liberdade é a regra. E eu acho que a exceção é a prisão domiciliar. Então, hoje, com a pandemia, eu brinco com os defensores, pense bem se você vai pedir uma prisão domiciliar, né? Porque agora todos nós sabemos na pandemia o que é uma prisão domiciliar. E esse estudo não foi feito, porque, assim, o atendimento jurídico quer garantir a soltura da prisão. Mas pense numa mulher presa com seu filho em casa, como ela vai fazer para levá-lo na escola, para levá-lo no posto de saúde. Ninguém estudou o impacto da prisão domiciliar na vida de uma mulher e do seu filho. Sim. Então, a regra é a liberdade. Se existem alternativas à prisão, ela precisa ser aplicada. A exceção é a prisão domiciliar. E a liberdade da gente não tem preço. A gente pode passar o que for, se tiver que passar fome, foi melhor passar fome do que fazer qualquer coisa errada, do que ir para um lugar daqui.